muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este debate subordinado ao tema discriminação e violência em tempos de Covid, o agravar das vulnerabilidades. E eu começo por agradecer aos nossos 5 convidados que tiveram a generosidade de vir aqui partilhar um pouco do seu tempo, da sua experiência, dos seus conhecimentos, para falar sobre este tema que em si é tão complexo, não é? Em nome do Centro de Discriminação, se calhar explicar-vos um bocadinho melhor o que é este projeto. Este é um projeto conjunto de 2 organizações da área do VIH, a Ser Mais e o GAT, e o objetivo deste projeto é exatamente promover os direitos humanos e combater as situações de estigma, de discriminação que ainda hoje continuam a existir em relação às pessoas que vivem com infecção VIH ou com hepatites, e outras populações vulneráveis. E por isso mesmo nós temos vindo a olhar com alguma preocupação para as consequências que esta infecção pela Covid-19 tem trazido a este nível, não é? Ao nível dos direitos humanos e ao nível da discriminação. E refiro-me a questões que vão desde o surgimento ou o fortalecimento de movimentos de extrema-direita e de xenofobia, que acabam por ganhar força nestas situações de crise, exatamente porque se aproveitam do medo das pessoas, não é? O medo da doença, o medo da pobreza, o medo do desemprego, e vão promovendo atitudes e comportamentos de hostilidade face a determinadas comunidades, se calhar com a vã ilusão de que desta forma estão a proteger os seus próprios direitos. Mas refiro-me também à concretização de alguns direitos fundamentais que todos nós temos dado como adquiridos e que de alguma forma têm sido postos em causa neste momento e nestes meses de pandemia. Falo, por exemplo, no direito à saúde, não é? Temos vindo a perceber que atualmente e nestes meses uma pessoa que sofra de qualquer outra patologia que não da Covid tem mais dificuldades em aceder a cuidados de saúde, a tratamento, a cirurgias, etc. Ou o direito ao emprego, ao trabalho, que tem sido uma das questões mais abordadas também na comunicação social, como uma das consequências principais desta pandemia. Ou até a questão dos apoios sociais, que apesar de ter sido uma área que neste período de crise foi reforçada, continua a não estar acessível a todos por igual, não é? Há quem tenha de facto esta proteção social, mas continua a haver pessoas e populações que não têm acesso às proteções sociais da mesma forma. E são exatamente estas assimetrias, esta diferença nas consequências que a pandemia tem tido em vários setores da população, que nos preocupam, porque de facto aquilo que nós temos vindo a perceber é que estas consequências atingem essencialmente populações e pessoas que estavam já elas próprias em situação de maior vulnerabilidade, não é? Seja essa vulnerabilidade por questões económicas, seja ela por questões de exclusão social, por pertencerem a uma minoria, por estarem numa situação irregular no país ou no seu local de trabalho, etc. Estamos a falar, no fundo, de questões muito complexas, e por isso mesmo trouxemos aqui um painel bastante diversificado de convidados, a quem eu vou passar de imediato a palavra, começando pela nossa moderadora, a jornalista Dulce Alzedas, já provavelmente conhecida de todos pelo trabalho meritório que tem vindo a desenvolver, essencialmente nestas áreas relacionadas com a saúde e com os direitos humanos. Dulce, muito obrigada por estar aqui connosco. Oh, Dulce, peço desculpa, mas não estamos a ouvi-la. Tem que ativar o seu som. Ok, já ativei. Agora já ativei. Estava a dizer que eu sou responsável pelo atraso nesta reunião, mas vou tentar redimir-me e fazer com que 1h05, 1h10 que nos faltam para o término da reunião sejam muito proveitosos e são de certeza absoluta com os convidados que temos. Eu partia desde já para a Cristina Santos. A Cristina Santos é investigadora
do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e fazia-lhe uma pergunta, que eu quase que ouso dizer que é uma pergunta que eu própria gostaria de fazer, não em termos profissionais e como moderadora, mas em termos de cidadã, que é até que ponto é que esta pandemia aumentou, isto parece uma frase feita, mas não é, aumentou o clima, mais o clima de discriminação em relação, e eu não estou a falar só em relação à população LGBT, em relação às chamadas, eu não gosto nada do termo, das pequenas ou das minorias, porque eu própria, por exemplo, já percebi que mesmo com os doentes que ficaram infectados, eles próprios se sentem muito discriminados e têm, a maior parte deles, muito medo de falar sobre aquilo que lhes aconteceu. Sim. Boa tarde, obrigada pelo convite, parabéns à organização por nos trazer aqui uma plataforma para refletirmos conjuntamente sobre estas questões no tempo presente. Atacando desde já a questão feita pela Dulce, nas reflexões que temos feito sobre isto conjuntamente, eu começo habitualmente por fazer uma ressalva. Eu não acredito que a pandemia tenha trazido nada de substancialmente novo, elementos totalmente ausentes, que não estivessem já a refletir-se na vida de pessoas consideradas vulneráveis. O que a pandemia trouxe de novo foi uma consciência, porventura, mais aguda acerca de processos de discriminação e de vulnerabilidade. A pandemia trouxe a obrigatoriedade de refletirmos e de reconhecermos que a vulnerabilidade não nos afeta da mesma maneira e que o barco em que estamos, de facto, não é o mesmo. A pandemia teve outra componente aqui que importa sublinhar, que é percebermos que a discriminação é cumulativa, que a vulnerabilidade é cumulativa e que quem estava em situação de precariedade, quem estava em situação de maior sujeição a processos de violência, entre outros exemplos, viu a sua situação muito agravada. E esse agravamento, aliás, eu começaria por essa nota, não é? O título da sessão que nos traz aqui hoje terminava com a frase o agravamento das vulnerabilidades. E a palavra-chave aqui é o verbo, é o agravar. O que há de novo é essa consciência face a um processo de agravamento. Há também aqui uma questão importante que passa pela atenção política, científica e mediática que está a ser dada à pandemia e que abre espaço também para denúncia dessa mesma vulnerabilidade. E apesar de rejeitar, assim como a Dulce, a questão a ideia de minoria numérica, porque não é disso que se trata, trata-se de minoria em termos de assimetria de poder, é só isso. Não é? Apesar de rejeitar também, perceber essa crítica, a verdade é que, graças a esta situação que estamos a viver, temos aqui uma oportunidade sem precedentes de ocupar espaço, de convidar os nossos decisores políticos a tomar medidas, a intervir e a reconhecer as áreas fortíssimas de exclusão que foram remetidas para espaços ainda de maior silenciamento e invisibilidade com o confinamento. Porque também passa muito por aí. O isolamento a que estas populações já estavam votadas antes da pandemia continua durante e continuará num depois, que não sabemos muito bem que contornos terá. A questão é saber se continuará, desculpe interrompê-la, a questão é saber se continuará, e eu julgo que disso, infelizmente, nós temos todos muito poucas dúvidas, com um agravamento ou não. Ou se esta também poderá ser, como dizia ainda agora, se esta poderá ser uma oportunidade para, em vez de agravar, desagravar essas diferenças e essas dicotomias. Bom, no mundo ideal, eu diria que sim. Que temos aqui condições criadas, porque já reconhecemos, já identificamos os grupos mais vulneráveis, já identificamos medidas que urgem, portanto teríamos todas as condições para passarmos da teoria à prática. Não vivemos num mundo ideal, não chegámos aqui ontem, conhecemos muito bem os processos que levam à criação de hierarquias de prioridade, a identificar aquilo que é mais urgente e aquilo que pode ficar para depois.
sabemos que os interesses económicos muitas vezes se sobrepõem à dignidade humana e conhecendo todos estes elementos, entre outros, sabemos que será uma luta difícil. E essa oportunidade, que é outra expressão que confesso que me enerva um bocadinho, não é? Quando dizem, fazemos da crise uma oportunidade. Uma oportunidade para quem, não é? Mas aproveitando a boleia da ideia, apesar de termos as condições criadas para podermos passar da teoria à ação, se não ocuparmos espaço, se não exigirmos dos nossos decisores políticos medidas concretas, essa alegada oportunidade irá passar ao lado. E as mesmas populações que já estavam excluídas continuarão com agravamento. Muito obrigada. Sérgio Vitorino, eu conheço-te há muitos anos e há muitos anos, mais do que defensor, Olá. Tu és de facto o verdadeiro ativista nesta área e neste tema. Pegando nisto que nós ouvimos agora dizer, a Ana Cristina Santos dizer, há aqui uma questão de oportunidade, não oportunidade, há aqui uma questão de incremento, mais outra palavra que eu não gosto muito, das desigualdades e das dificuldades de acesso a todas as áreas da saúde, ou não? Aqui a mim também, desculpa interromper, também me custa muito que uma pandemia altera assim tanto ou agrava-se tanto, ou seja, um fator tão importante no agravamento da discriminação, quer dizer, poderá haver agravamento, por exemplo, na dificuldade de obter ou de arranjar um trabalho. Eu creio que há um agravamento, embora isto seja empírico, não passou sequer tempo suficiente para podermos analisar dados de forma a dar uma base mais numérica, mais científica a esta impressão, mas eu de facto tenho, embora esteja sobretudo fundado no ativismo LGBT, coloquei-me numa espécie de posição de interseção no início da pandemia, porque percebi desde cedo que um dos problemas que estava a ser real é que muitas pessoas estavam no início do confinamento fechadas em casa, com medo de ir aos hospitais e sem acesso a tratamentos, a meios de diagnóstico e a medicações, muitas vezes medicações críticas, por exemplo, para doenças crónicas, fossem ou não grupo de risco Covid, e nessa altura lancei um apelo na direção do GAT, que foi correspondido, felizmente, e em tempo útil, no sentido de se encontrar um mecanismo de identificação desses casos e de distribuição da medicação de forma gratuita a pessoas que tinham perdido a capacidade económica para adquirir os seus medicamentos, ou pessoas que tinham, por exemplo, tratamentos continuados, mas de repente não tinham acesso às receitas que costumavam receber dos médicos. Esse programa começou a funcionar, em primeiro lugar dirigido a trabalhadores e trabalhadoras do sexo, mas também para populações LGBT e para bairros periféricos, pessoas migrantes, documentadas ou não, e também comunidades Roma, comunidades ciganas. Portanto, eu aqui tenho que fazer uma pequena ressalva. Eu estou ligado ao movimento das trabalhadoras do sexo, estou ligado à Marcha do Orgulho LGBT, estou ligado ao SOS Racismo e estou ligado ao GAT, mas não estou aqui a falar por nenhuma dessas entidades. Aliás, seria muito complicado estar aqui a pôr e a tirar um chapéu a cada afirmação que faço, e também não falo por comunidades a que não pertenço, não é? No entanto, fiquei realmente num ponto de observação privilegiado para perceber e observar uma série de dinâmicas, e inclusive alguns dos casos de que posso falar são casos que acabaram por ser tratados em conjunto por estas várias redes, precisamente porque há pessoas que acumulam desvantagens. Por exemplo, pessoas que além da LGBT são pessoas migrantes, documentadas ou não, e eventualmente também trabalhadoras de sexo. Aquilo que eu penso é que houve um agravamento e que esse agravamento, mesmo dentro de cada uma destas comunidades, não é igualitário.
Exemplos disto, na rede Continuamos a Marchar, que foi uma rede de apoio emergencial fundada na Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa. A maior parte dos casos, não podendo quantificar, posso afirmar que a maior parte dos casos de pedidos de socorro são de pessoas LGBT ou migrantes ou pessoas trans. E, portanto, logo aqui há uma desigualdade. No movimento das trabalhadoras do sexo, há uma maioria de mulheres em termos dos pedidos de ajuda, mas também há homens. E no universo das mulheres há muitas pessoas trans e muitas pessoas migrantes, um número eventualmente desproporcional relativamente à realidade da atividade da prostituição. E, portanto, há aqui um conjunto de interseções entre estas várias redes e foram interseções na prática. Portanto, houve casos que tiveram que ser abordados entre as várias redes para se encontrarem soluções. Há questões que são a maioria dos pedidos de ajuda que afetarão a restante população, ou seja, não são específicas destes grupos, não lhes vou chamar minorias, questões de carência alimentar, questões de acesso à medicação e a tratamentos, questões de habitação, é verdade e questões de trabalho e perda de rendimentos. É verdade que, sendo questões que afetaram a população portuguesa de forma generalizada, constituem a maior parte dos pedidos de socorro. E parece-me evidente que estas populações estão mais expostas. Haveria que quantificar isto, não é? Mais uma vez afirmo que são apenas impressões empíricas dos atendimentos que se têm feito nas redes de emergência criadas nestas várias áreas, que estas populações estarão mais sujeitas a um conjunto de situações, desde logo pela precariedade dos seus empregos, pela informalidade dos seus vínculos laborais, pela informalidade das suas situações habitacionais. É verdade que no início da pandemia não só houve moratórias relativamente a determinadas contas de casa, pagamento de rendas, e proibição de despedimentos e também proibição de despejos. Muitas situações não ficaram cobertas por essas proteções porque eram situações desde logo informais e, portanto, coloca-se imediatamente uma relação de forças na informalidade para com o patrão, para com o senhorio que não está disposto a perder aquele rendimento, sobretudo num momento de crise. Portanto, há um agravamento, eu penso que é seguro afirmar que há um agravamento e há um cruzamento, claramente um cruzamento das várias discriminações, dependendo dos casos. Muitas pessoas efetivamente foram despedidas, muitas pessoas efetivamente perderam as casas, aquelas que não perderam as casas deixaram de conseguir, por exemplo, pagar as prestações ao banco, pessoas que viviam em situação de coabitação, por exemplo, sob aluguer, não foram protegidas pela proibição de despejos. Há aqui todo um conjunto de situações que realmente não foram previstas por exemplo, no caso das trabalhadoras do sexo, nem sequer foi que não estão abrangidas de forma explícita nas permissões de prosseguir a atividade ou não prosseguir a atividade, visto que há uma espécie de limbo legal relativamente à atividade profissional que desenvolvem. Houve também um conjunto de aleatoriedades, nomeadamente policiais, dependendo muito de sítio, de zona do país para zona do país, relativamente às condições e ao momento em que lhes foi ou não permitido prosseguir a atividade de que o seu rendimento dependia. No norte do país, por exemplo, onde existem muitas casas de alterno, essas casas foram, e no Algarve também, essas casas foram fechadas durante o confinamento. Em alguns locais continuaram fechadas depois do confinamento, as pessoas foram empurradas para a rua, sendo que em muitas situações não se tratava só do seu local de trabalho, era também o local onde as pessoas viviam. Portanto, é um duplo problema, um problema em que as pessoas deixam de ter um local onde viver e deixam de ter um local onde trabalhar. E depois, graças a este limbo legal, é deixado às autoridades policiais a decisão
de que em que condições é que as pessoas podem continuar a trabalhar. Há um exemplo que para mim é paradigmático, numa zona do país no norte onde as casas de albergue foram fechadas, onde as pessoas depois do confinamento tentaram começar a trabalhar no espaço público, na rua, e como saberão, em Portugal a prostituição não é ilegal, mas também não é propriamente legal. Aquilo que é teoricamente criminalizado é o proxenetismo, o lenocínio, e muito bem se é do lenocínio que estamos a tratar, mas infelizmente a definição legal engloba muitas outras situações que não são de lenocínio. Na verdade, a definição legal é criminalizar o auxílio à atividade. Nós tivemos situações de pessoas ameaçadas pela polícia por darem boleia a colegas para o local de trabalho. Portanto, a polícia considerando uma boleia como um auxílio ao desenvolvimento da atividade. Realmente o limbo legal aqui não ajuda nada, como não ajuda na situação dos trabalhadores indocumentados, como não ajuda na informalidade das situações habitacionais ou laborais, que é a realidade que temos hoje em dia, maioritária nas grandes cidades. Obrigada, Sérgio. Eu passava agora a palavra ao Dr. João Brito, e pegando até, enfim, neste limbo que o Sérgio falou, este limbo, esta a inexistência, se calhar por um lado há muita legislação e depois há outra que nos falta muito. A pergunta que eu lhe fazia era que efeitos de facto concretos é que esta pandemia poderá ter? Eu não falo só em termos de discriminação social, e é uma pergunta que eu depois também quero fazer ao professor Rui, mas mais em termos de discriminação ou até de agudizar as dificuldades que as pessoas têm no seu dia-a-dia, sobretudo os mais vulneráveis, os grupos mais vulneráveis, em termos laborais, em termos educacionais. Não sei se me conseguirá responder a isso. Boa tarde, Dulce. Eu não estou na qualidade de palestrante, mas posso acrescentar alguma coisa àquilo que o Sérgio já referiu. Isso. E porque de facto nós estamos no terreno e por facto de estarmos no terreno conseguimos perceber, mesmo de forma empírica, não é assim a tal evidência científica ainda, que esperamos que venha a surgir, quem são de facto os mais vulneráveis nesta pandemia. E não querendo repetir aquilo que o Sérgio já disse, de facto as pessoas migrantes que estão em situação irregular no país, que precisam de cuidados rápidos à saúde, que muitas vezes coabitavam com outras pessoas, que, embora que já tivessem uma atividade profissional a tenham perdido, não é? São estes, do meu ponto de vista, são estes os mais vulneráveis, onde se agravou a sua vulnerabilidade. São aqueles que têm trabalho precário, são aqueles que chegaram ao país há muito pouco tempo e que ainda não tinham uma rede social, familiar não têm de forma alguma, mas também não têm uma rede social ou de amigos ainda estabelecida e que se veem completamente sozinhos e desamparados, não é? E foram esses que nós tentámos ajudar, ou seja, quer seja através do apoio à medicação, quer seja através de um apoio mais facilitado aos cuidados de saúde. O Sérgio falou há pouco de medicações que deixaram de ser adquiridas por falta de rendimento. E estes são de facto os mais vulneráveis, são aqueles que estão cá há muito pouco tempo, que não têm redes de suporte, que perderam o emprego e que perderam a habitação. Obrigado. Professor Rui Pena Pires, eu sei que o seu trabalho, o trabalho que tem, aliás, por todos nós conhecemos, o trabalho que tem feito nos últimos tempos nesta área das desigualdades laborais e das dificuldades laborais, isto que o Jorge agora dizia é de facto assim, ou seja, houve de facto aqui neste caso concreto dos imigrantes recentes, aqueles que ainda não estão estáveis entre nós, ou porque vieram há pouco tempo, ou porque não trataram da sua documentação em condições, ou porque têm trabalhos precários, são esses que a pandemia de alguma forma acabou por piorar as suas condições de vida? Boa tarde. Sim, foi. Quanto mais informalidade e precariedade tiver
a minha situação, mais eu sou vulnerável quer à pandemia, quer às políticas de resposta à pandemia, porque esse é outro problema que nós temos que pôr na equação. Nós tivemos Nesta área são muito poucas. Como? Que nesta área concreta Sim. foram muito poucas até agora. Não, mas é que a política geral de resposta à pandemia foi a política de confinamento radical numa primeira fase, não afetou da mesma forma todas as pessoas. Digamos, claro. Dizendo algo que pode às vezes ser mal compreendido. Eu, por exemplo, estou na parte das pessoas que foram menos abrangidas. O meu trabalho pode ser feito em teletrabalho, eu tenho um vínculo estável com a administração pública e, portanto, tudo isto me protegeu bastante dos efeitos de confinamento. Se em vez da administração pública estiver numa empresa privada, se em vez de um contrato estável tiver um contrato mais precário, se o meu trabalho não puder ser substituído por teletrabalho, eu estou na posição oposta, né? Estou mais vulnerável ao risco da própria pandemia e estou mais vulnerável aos riscos que resultam do confinamento, que na prática destroem a economia. E essa destruição da economia não abrange todas as pessoas por igual. Portanto, há uma vulnerabilidade que resulta quer da discriminação, quer da desigualdade de partida em relação quer à pandemia em si, quer às respostas que se dão à pandemia. E é por isso, acho eu, que é necessário ter alguma ponderação nas respostas à pandemia, porque otimizar a contenção do contágio às vezes só pode ser conseguida à custa de políticas que aumentam brutalmente a vulnerabilidade daqueles que estão sujeitos a essa política e, portanto, não é verdade... Por exemplo, agora a acontecer em Madrid. Em Madrid está a acontecer de uma forma mais chocante, porque está a acontecer de uma forma claramente segregada. As políticas já são desagregadas do ponto de vista da segmentação que se foi criando em termos sociais. Tivemos um bocado isto também aqui em Portugal. Na região de Lisboa e Valtejo. Exatamente. Nas célebres freguesias que ficaram mais tempo confinadas. Mas eu acho que, apesar de tudo, nós conseguimos ver na pandemia o que é de facto fundamental fazer. E eu diria que a primeira das prioridades é reduzir ao máximo a informalidade. Nós temos um exemplo, apesar de tudo, Portugal foi o único país da União Europeia que abriu um processo temporário de regularização de imigrantes que já tinham iniciado o seu processo de regularização. Isso não foi completo, mas foi muito bom para milhares de pessoas. Permitiu que fossem objeto de políticas que de outra maneira não teriam. Porque há uma coisa que nós temos que ter sempre presente. O Estado só tem políticas para quem existe administrativamente, né? Não é para as pessoas em geral, para as pessoas que têm uma existência administrativamente reconhecida. E, portanto, as situações de irregularidade são situações, ou de informalidade, são situações que marcam, de certa forma, o grau zero do acesso a tudo aquilo que as políticas podem trazer de positivo em situações como a pandemia. O segundo lugar é a precariedade. A precariedade foi algo que se revelou nesta crise como gerando um nível de vulnerabilidade que já se sabia, em hipótese poderia existir, mas que agora ficou comprovado que é muito grande. Eu não acredito que seja possível resolver as questões da precariedade com a mesma facilidade com que é possível resolver alguns dos problemas de informalidade. Por exemplo, o problema da informalidade, no caso dos imigrantes em situação regular, pode ser resolvido voluntaristicamente com um simples despacho ou decreto. Não é da mesma forma que se acaba com o trabalho precário e se põe tudo a trabalhar de forma não precária, para dar apenas um exemplo de precariedade. Mas isso significa que nós não podemos tentar sair desta crise voltando ao ponto em que estávamos quando a crise começou. Nós temos que fazer tudo o que for possível para sairmos desta crise melhores do que estávamos quando a crise começou. Porque, pelo menos, a crise revelou isso. Eu também não gosto da ideia de que as crises são oportunidades. É péssimo que tenhamos que viver uma situação mortífera para muita gente para que se possa mudar alguma coisa. Eu não gosto desta ideia, mas a crise revelou bem quais são as consequências de situações de informalidade e precariedade que agora poderiam ser resolvidas. Queria só tratar mais duas coisas muito rapidamente. A segunda questão que eu queria tratar é a questão da discriminação e não tanto da desigualdade. Eu penso que um dos problemas mais perigosos que pode haver no plano da discriminação é a utilização do medo na condução da resposta à pandemia.
eu não subscrevo a ideia de que, muito presente no discurso político, institucional, de que os portugueses mostraram um elevado grau de responsabilidade no período do confinamento. As pessoas confinaram-se porque estavam apavoradas, não foi porque estavam muito responsáveis. E o grande problema é que a gestão do medo é muito difícil de fazer. E a gestão do medo é favorável à emergência de todas as respostas preconceituosas, autoritárias, à procura de votos expiatórios, e para que o medo não se liga e desliga com o interlocutor. E, portanto, quando o medo suporta uma política, nós temos muitas consequências inesperadas. Mas o problema principal do medo é esse, é tentar encontrar votos expiatórios. E os votos expiatórios são sempre os mesmos. São as pessoas que vêm de fora que trazem a doença. A doença vai servir agora para muita coisa. A ideia da contaminação vai servir agora para muitos fechamentos. E esses fechamentos são mais facilmente aceitos quando as pessoas estão com medo. A última coisa ligada com a questão do medo é uma questão menos debatida, que é a questão das liberdades, mas eu acho mesmo que nós não podemos deixar de avaliar as políticas de resposta à pandemia sem colocar o problema das liberdades. As respostas à pandemia foram respostas de exceção. Eu diria que, apesar de tudo, em Portugal foram respostas de exceção razoavelmente monitorizadas. Para dar apenas um exemplo, no Reino Unido, que é um país com uma tradição parlamentar secular, o Parlamento foi fechado durante grande parte da pandemia, coisa que não aconteceu em Portugal. Mas, apesar disso, hoje as pessoas estão muito, muito disponíveis para abdicarem das liberdades em áreas que, em princípio, são muito limitadas, mas que têm tendência, por inércia, a crescer. E, portanto, nós devíamos marcar algumas linhas vermelhas neste domínio. Ou seja, o que quer dizer é, pode ou não pode a defesa da saúde pública sobrepor-se a direitos essenciais, nomeadamente a liberdade? Eu acho que não pode. Eu sei que se poderá dizer isto faça à custa da vida das pessoas. A liberdade sempre se fez assim, à custa da vida. Quem cria a liberdade. Já fomos para guerras por causa disso. Mas não pode sobrepor-se. Uma coisa é a contenção, digamos, uma coisa é ter um estado de emergência durante alguns tempos, em que houve uma liberdade fundamental, que não sei se todos estarão conscientes disso, foi suspensa. O estado de emergência basicamente foi decretado para permitir que o direito de resistência fosse suspenso. Não se traduziu num problema porque não houve nenhuma dinâmica social que envolvesse processos de resistência constitucionalmente protegidos, mas não, para ser franco, não é desses que eu tenho mais medo, porque esses são tão como é que é dizer, tão visíveis que as pessoas estão mais atentas. Estou a falar das pequenas liberdades que permitem às pessoas limitar a situação de uma forma às vezes arbitrária, identificar as pessoas de uma forma arbitrária. Estou a falar destas pequenas coisas do dia-a-dia que acho que temos que resistir. Muito obrigada, Sra. Professora. Então, agora para terminar, enfim, esta espécie de primeira ronda, eu passava à doutora Fernanda Silva, que é a coordenadora do Gabinete de Saúde no Centro Nacional de Apoio aos Imigrantes, e passo-lhe com uma questão. Nos últimos tempos surgiram, e enfim, sobretudo durante a primeira fase da pandemia, surgiram algumas queixas ou relatos eu diria, de situações de imigrantes, particularmente de imigrantes asiáticos, que sempre tiveram algumas dificuldades de comunicação com os serviços de saúde, de que durante esta fase da pandemia a comunicação deles com os serviços de saúde foi quase que impossível, ou seja, foi zero, porque os serviços de saúde não estão capacitados para falar por um lado, quer dizer, não estão capacitados para falar com outros e também não há ali nenhuma linha de apoio, apesar de haver, mas uma linha de apoio que sirva a tantos outros. Por exemplo, as queixas que eu ouvi muitas vezes têm a ver com a ligação e os telefonemas para o SNS 24. Boa tarde, obrigada por esta oportunidade de partilha. É sempre bom ouvir os vários atores e partilharmos estas experiências uns com os outros. Efetivamente, o que se passa, e para ser muito sincera, é que
os serviços de saúde não estiveram nunca muito bem apetrechados no que se refere a serviços de tradução, para dar resposta às situações que nos aparecem nas unidades de saúde e até mesmo nas urgências hospitalares. Portanto, nós temos uma linha de tradução telefónica, que é do Alto Comissariado para as Migrações, mas que efetivamente tem um horário de funcionamento das 7 às 19, segunda a sexta-feira, e obviamente que a resposta é curta e sobretudo para serviços que funcionam 24 horas por dia, como é o caso dos hospitais, não é? E portanto, quando há uma situação de emergência no hospital em que a pessoa, por exemplo, não está ou está em coma, portanto, existem protocolos dentro do hospital para se poder agir. Agora, se a pessoa está no pleno uso das suas faculdades, quer dizer, é necessário para perceber quais são as necessidades daquela pessoa, é preciso um tradutor, e muitas vezes nós não temos. Nós referimos a profissionais de saúde. Obviamente que esta carência que já existia, e eu pego naquele termo que já aqui foi usado, agravou os problemas que já existiam. Portanto, a pandemia, digamos que só veio pôr a nu algumas carências que efetivamente existem há alguns anos. Portanto, eu estou neste gabinete no CNAIM desde 2009 e, obviamente, sempre identifiquei carências que neste momento se agravaram, nomeadamente, quer dizer, uma mulher grávida em situação irregular procura contactar a unidade de saúde da sua área de residência porque quer iniciar a vigilância da gravidez. E infelizmente temos resposta que não pode ser porque você é estrangeira, quer dizer, e isto é uma coisa que não se passava antes da pandemia, pelo menos já não se passava com a mesma regularidade com que se passou durante alguns anos. E neste momento, claro que aumentou o número de queixas. Eu queria aqui, não é para defender a honra da casa, mas é efetivamente verdade. Outro dado que é importantíssimo nesta situação digamos, de agravamento no acesso aos cuidados de saúde é os recursos humanos. O Serviço Nacional de Saúde luta com uma falta de recursos humanos há imenso tempo. Ora bem, com a pandemia, grande parte dos recursos humanos foram mobilizados para a resposta à pandemia. Ora, se já eram recursos curtos, portanto, ficou, digamos que, um buraco, passa a expressão, muito mais fundo no que diz respeito à capacidade de resposta às necessidades das pessoas, não é? E, portanto, claro que imigrantes em situação irregular têm mais dificuldade em aceder por várias razões. Primeiro, pelas suas várias vulnerabilidades, não é? E depois porque não vale a pena... Mas isso é que não devia acontecer, não lhe parece? Ou seja, é como se fosse um dado adquirido. Ora, são estrangeiros, estão indocumentados e, portanto, não há nada a fazer. Quando não devia ser, aliás, o Serviço Nacional de Saúde garante tratamento e atenção. Aliás, a legislação é muito clara no que diz respeito ao acesso à saúde da população estrangeira. E existe legislação e orientações que defendem o direito à saúde de todos os cidadãos que se encontram em território nacional, seja eles de onde forem. Portanto, aqui não há, o nosso país, e na minha opinião, não existe falta de legislação. Existe falta de cumprimento da legislação em vigor. E quando este não cumprimento
não é, digamos assim, alvo de uma responsabilização. De quem é que se deve sacar, a quem é que se deve sacar essa responsabilização? Ou seja, o que eu concluo daquilo que disse é que, de facto, se nas outras comunicações e nas conversas que estávamos aqui a ter não havia certezas ou havia ideias de que esta pandemia acentuou a discriminação nas populações e nas pessoas mais vulneráveis, neste caso concreto, em relação por exemplo, aos imigrantes indocumentados, ilegais, enfim, aos mais vulneráveis, o que me está a dizer é que, de facto, em termos de acesso aos serviços de saúde, eles foram discriminados, porque não foram atendidos como os outros. Enfim, por não haver pessoal. A questão que eu pergunto é, a quem é que se saca essa responsabilidade? Eu não disse que eles não foram atendidos como os outros, porque a verdade é que qualquer cidadão português, com a pandemia, também tem dificuldade em aceder a cuidados de saúde que não sejam Covid. E isto já aqui foi dito. Portanto, não é só dificuldade, não é só para os imigrantes em situação irregular. Agora, há aqui uma questão que é muito importante, são imigrantes que, primeiro, não sabem como se movimentar dentro do sistema, não é? E, portanto, isto aqui já dificulta mais, por exemplo, se muitos portugueses não sabem a diferença entre uma USF e uma UCSP, muito menos um imigrante sabe, não é? E, portanto, o imigrante não sabe, olha, eu fui-me dirigir àquele centro de saúde, que é o que continuam a chamar, é um centro de saúde, e afinal aquilo é uma unidade de saúde familiar, onde só atende pessoas com médico de família. E, portanto, a pessoa não vai ser atendida ali, mas será atendida numa unidade de cuidados de saúde personalizados, que é onde são atendidos os cidadãos em situação irregular. Portanto, as dificuldades acrescem, de facto, as dificuldades do acesso são maiores nestas pessoas. Não significa que as dificuldades do acesso sejam só para os imigrantes em situação irregular, porque efetivamente não são. Nós temos problemas de imigrantes em situação regular e de cidadãos nacionais que, enfim, reportam situações que estão há imenso tempo a querer uma consulta, ou de saúde infantil, ou de cardiologia, ou seja o que for, e efetivamente tudo ficou atrasado com esta questão da pandemia. Portanto, isto não vale a pena estarmos a negar que tem muito a ver com a dificuldade, a escassez de recursos e depois com outra coisa, que dentro de cada unidade de saúde houve uma reformulação de estratégias de funcionamento que não é transversal a todas as unidades de saúde. Ou seja, cada unidade de saúde fez as suas próprias orientações, adaptações internas e que muitas vezes não têm em conta a legislação em vigor. Isto no que se refere aos imigrantes em situação irregular. Muito obrigada, doutora. Terminando, enfim, esta ronda, nós deveríamos ter começado ao contrário. Eu vou passar de novo à doutora Cristina Santos. Eu sei que tem uma apresentação para fazer de cerca de 10 minutos, não é? Bom, eu creio não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Eu creio que estarei acompanhada também pelas minhas colegas e os meus colegas de mesa. Preparámos todas uma intervenção inicial de 10 minutos, que agora não será inicial, e então posso proceder a ela. Vou partilhar convosco apenas uns slides que nos permitem pontuar algumas dessas passagens, está bem? E é interessante que nós, nesta primeira ronda, fomos identificando aquilo que considerávamos grupos eventualmente mais vulneráveis, sem querer caindo um bocadinho na tentação de criar quase um campeonato de vulnerabilidade, sabendo nós que não é assim que funciona. E eu gosto de falar a partir de um lugar, não é? E o trabalho que tenho vindo a desenvolver no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, na qualidade de investigadora principal em estudos de género, tem permitido olhar para dois setores da população
que têm como denominador comum o facto de se identificarem como pessoas LGBTQI+, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer e intersexo. E esses dois setores da população dentro deste universo têm de facto coisas em comum, mas também grandes diferenças. E, portanto, o enfoque que tenho procurado dar ao conhecimento que estamos a trazer para a academia, a partir das experiências de vida de pessoas LGBTQI+, em Portugal, inseridas no contexto da Europa do Sul, esse conhecimento considera, por um lado, a infância e a juventude, ou seja, questões associadas com a discriminação em meio escolar, com bullying, com a educação para a cidadania de que temos vindo a falar em tempos recentes, e por outro lado, questões mais associadas à transição para a reforma e ao envelhecimento. E portanto, olhando para o meio laboral, também para redes de cuidado informal, condições para a vivência de uma cidadania sexual plena na velhice e questões associadas ao bem-estar e saúde. Há um outro ponto que me parece muito importante realçar e que aproxima estes dois grupos, para além da questão da diversidade sexual e de género, que é o idadismo. O idadismo, um conceito que pode ser definido como uma forma de discriminação em função da idade. E se os efeitos deste preconceito, em contexto de crise por pandemia ou outra, são mais conhecidos quando pensamos na exclusão que afeta pessoas idosas, o idadismo comporta também consequências danosas para crianças e jovens, cuja capacidade de denúncia e de resistência está, como sabemos, fortemente dependente de uma rede de pessoas adultas com o poder de intervir. Então, nesta apresentação de 10 minutos, agora 8, vou centrar-me nestes dois grupos, procurando trazer para a reflexão alguns temas que emergem de dados que fomos recolhendo em projetos de investigação que coordeno e que me parecem pertinentes em contexto de crise, por pandemia, por desastre natural ou outro tipo de desastre. Então, começando pelo primeiro grupo de infância e juventude. Bom, percebemos que após uma longa história de preconceito e discriminação, até consagrada juridicamente, os primeiros anos do século XXI colocam Portugal na linha da frente de mudanças fundamentais em matéria de cidadania íntima, sexual e reprodutiva. Esse percurso conhece uma importante aceleração a partir do momento em que os movimentos sociais que trabalham nesta área encontram uma interlocução eficiente na Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade. Com esse apoio institucional, temos vindo a assistir a um trabalho consistente na transversalização de medidas de não discriminação, sobretudo nas áreas da educação e da saúde, com um envolvimento sem precedentes dos respectivos ministérios e a aprovação de planos específicos que visam assegurar condições de maior justiça. Podemos destacar a este respeito a estratégia Portugal Mais Igual, que identifica a igualdade e a não discriminação como condições para a construção de um futuro sustentável para o país. Mas também sabemos que a eficácia destas medidas está dependente do modo como forem implementadas no terreno, ficando muitas vezes refém da boa vontade de profissionais e de serviços que continuam a revelar fortes déficits ou que se confrontam com desafios e resistências que precisamos superar. Então, quando nós analisamos, por exemplo, os dados do primeiro inquérito europeu Diversidade e Infância, que implementámos em 9 países europeus, este inquérito envolveu centenas de profissionais nas áreas da educação, da saúde, da intervenção comunitária, da intervenção familiar e dos média. Percebemos que havia um grande déficit na formação destes profissionais para a área específica da diversidade sexual e de género. Olhando só para o caso português, como disse, isto envolveu 9 países, mas para o caso português, uma percentagem significativa declarava-se indiferente a este tipo de questões. Indiferente a este tipo de questões. Essa indiferença é sentida sobretudo nas áreas da educação, da intervenção familiar e da intervenção comunitária. Ora, uma abordagem profissional que ignora as fortes assimetrias de género e sexuais, escudando-se com o princípio da igualdade de tratamento, como se esse princípio tivesse uma tradução automática nas práticas cotidianas ou nas práticas institucionais,
reproduz necessariamente desigualdade estrutural e, como tal, é cúmplice da desproteção de crianças e jovens com diversidade sexual e de género. E se pensarmos na forte incidência de bullying nestas faixas etárias, com grande expressão da homofobia e transfobia enquanto um fator desencadeador, percebemos que crianças e jovens, diversos nos seus afetos, nas suas identidades, de facto não precisam de adultos indiferentes, precisam de pessoas adultas aliadas, comprometidas com a antidiscriminação. Resumindo, para esta faixa etária, na relação entre pandemia e discriminação na infância, importa considerar questões como a violência doméstica, a violência sexual, a violência de género sobre jovens LGBTQI+, agravada em situação de confinamento e ausência de redes de apoio informal por parte de colegas de escola, de agentes educativos ou mesmo do grupo de amigos e de amigas. Passando para o segundo grupo que tem merecido a nossa atenção no SES, é a respeito de questões de orientação sexual e identidade de género. O grupo de pessoas com 60 anos e mais, e, portanto, questões relacionadas com envelhecimento. Vamos regressar um bocadinho ao tal conceito do idadismo. Apesar da Constituição assegurar proteção contra formas de discriminação e nos garantir que, em princípio, todas as cidadãs e todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, no clima de emergência decorrente de uma situação de pandemia global, assistimos ao surgimento e justificação de comportamentos idadistas, ou seja, que incluem o desrespeito pela autodeterminação e agência individual, bem como uma complexificação nos papéis de cuidado, tendo em conta a cadeia mais habitual de avós, mães, filhas. Houve como que uma inversão de papéis, uma menorização da autodeterminação, da liberdade de escolha, da agência das pessoas que foram consideradas como pertencendo a um grupo de risco, indo buscar esta terminologia extraordinária que remete para outros tempos, apenas porque seriam pessoas com 60 e mais anos. Bom, no âmbito do projeto internacional Cília, Vidas LGBTQI+, que é financiado pela Agência Europeia Norface e pela FCT, nós fizemos um conjunto de entrevistas em profundidade em 4 países europeus, entre os quais Portugal. E em Portugal, apenas para a faixa etária, tínhamos várias faixas etárias, mas apenas para esta faixa etária, entrevistámos 18 pessoas e regressámos a um terço delas para saber um bocadinho mais como é que estavam a viver os tempos de pandemia. E quero destacar 3 grandes tendências, conclusões que extraímos destas entrevistas em profundidade. Pandemia 2.0. Para muitas pessoas com mais de 60 anos, muitas pessoas LGBTQI+, esta não é a primeira pandemia cujo impacto direto se faz sentir no seu cotidiano. Sobreviver à emergência do VIH-Sida nos anos 80 deixou marcas nesta população. A sensação de estar a passar por uma pandemia pela segunda vez, quando a primeira comportou consequências pessoais e políticas devastadoras, gera alterações de comportamento, por vezes radicais, o que nos conduz ao segundo aspecto principal resultante dos dados das entrevistas, o isolamento e a solidão relacional. Este segundo aspecto, por vezes associado à invisibilidade erótica, tem sido sentido por pessoas LGBTQI+, antes e durante e depois da pandemia. E fazemos aqui uma paragem para recordar que mesmo em pleno século XXI, com medidas de promoção do chamado envelhecimento ativo, a sexualidade na velhice permanece um enorme tabu. Há um grande silêncio em relação a este tema. E se este silêncio é opressor para qualquer pessoa acima dos 60, imaginemos os impactos em pessoas cujas identidades se construíram em torno justamente da sua sexualidade, de uma sexualidade dissidente da maioria. O preconceito idadista remete as pessoas LGBTQI idosas para uma dupla invisibilidade, uma dupla opressão, que em última análise resulta na negação da sua existência. E percebemos das respostas que obtivemos desde março de 2020 que os contactos com outras pessoas se restringem frequentemente ao companheiro ou à companheira, o que revela esta dimensão adicional da pandemia, a solidão relacional, por vezes compensada por comportamentos de risco, regressando
bocadinho a um descuidado face a questões relacionadas com ISTs. E tudo isto leva-nos ao último aspecto que quero realçar, de redes e cuidados de saúde. Percebemos com as entrevistas também que a maioria das pessoas com quem conversamos não se sente parte de uma comunidade LGBTQI+. São sublinhadas, sobretudo por parte das mulheres, dificuldades logísticas em participar em eventos, em grupos de discussão, em marchas, uma vez que quase tudo acontece presencialmente, ou acontecia, e em Lisboa, o que obriga a deslocações, a gastos, outro tipo de dificuldade acrescida. Paralelamente a esse alinhamento da comunidade, são escassas as fontes de cuidado mencionadas e quando são mencionadas estão muito centradas na existência, quando há, de um companheiro ou de uma companheira. Quanto a planos de preparação para o fim de vida, a maioria não apresenta um plano estruturado. Algumas mencionam o seu companheiro ou companheira como a única rede de apoio para o fim da vida e outras deixam expressamente ao acaso, demonstrando alguma apreensão com esse facto. A ausência de redes de apoio informal, sobretudo na área da saúde, torna-se particularmente desafiante, obviamente, num contexto como aquele que atravessamos. Mais uma vez, verificamos que o déficit de redes não é uma novidade trazida pela pandemia, mas antes agravada por ela. E, de facto, muitas pessoas LGBTQI+, idosas, já estavam confinadas muito antes do confinamento se tornar uma hashtag, num fetiche instagramável. Por razões de preconceito, são descritas situações preocupantes relacionadas com cuidados de saúde, com consequências evidentes sobre o bem-estar emocional, antes, durante e depois da pandemia. Resumindo, os cuidados de saúde prestados a pessoas LGBTQI idosas têm necessariamente que incluir uma atenção à área do bem-estar emocional e da saúde mental, que ficou muito fragilizada em boa parte das entrevistas que conduzimos antes da pandemia e agravada no contexto de crise. E, portanto, para concluir, dentro do meu tempo, espero, podemos dizer que, analisado à luz das experiências de pessoas LGBTQI+, independentemente da faixa etária, confirmamos a hipótese de que uma pandemia configura um cenário de intervenção biopolítica mediante o qual a desigualdade é exponenciada, a vigilância é encorajada e os direitos de cidadania são disputados ombro a ombro com os deveres de disciplina e de obediência civil. Neste processo, alguns corpos emergem como peritos, como fortes, como heroicos, outros permanecem frágeis, calados e remetidos por forças externas para a sua condição de subalternidade, mesmo que alegadamente para o seu próprio bem. Isolar para proteger, calar para evitar o pânico, obedecer por um bem comum. Em tudo isto, importa sublinhar que a discriminação, como vimos da nossa conversa inicial, é interseccional e cumulativa, o que historicamente tem encerrado pessoas LGBTI+, em situação de risco acrescido. E com isto terminava esta minha apresentação, ansiosa por ouvir as restantes intervenções. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cristina Santos. Eu passava então agora a palavra ao professor Rui Pena Pires. Eu gostaria de falar um pouco mais na continuidade da conversa, para dizer apenas o seguinte. Nós temos estado a falar da pandemia e dos riscos associados à pandemia quase como uma coisa do passado, mas a pandemia ainda não se foi embora e não é provável que naqueles efeitos mais gravosos se vá embora tão cedo. E, portanto, eu diria que este é o momento, apesar de tudo, de fazer balanços que permitam ainda, onde seja possível ainda extrair ideias sobre como continuar a intervir sobre a pandemia, ou pelo menos como continuar a não intervir. Um pouco as duas coisas. A pandemia tem consequências, mas a pandemia tem sobretudo consequências pela forma como nós a defrontamos, pelas políticas que nós desenvolvemos para enfrentar a pandemia. E eu acho que a primeira questão que nós devíamos discutir é como responder à pandemia recusando a dicotomia que se tem vindo a construir um pouco na base da oposição entre a economia e a saúde. E que ainda por cima tem sido alimentada pela maneira como o discurso populista se tem
posicionado nesta dicotomia. Esta dicotomia não existe, não é? Ninguém, se nós destruirmos a economia, teremos problemas de saúde monumentais. Se não cuidarmos da saúde, a economia também não vai funcionar. E, portanto, esta é uma falsa dicotomia, e nós temos que encontrar soluções equilibradas para responder à pandemia, mantendo o país a funcionar minimamente, porque se não mantivermos o país a funcionar minimamente, o agravamento das consequências será sobretudo sentido por quem já estava mais vulnerável à partida. Os populistas raramente inventam temas. Os populistas inventam más respostas a temas reais. E quando os populistas de momento mais conhecidos cavalgaram a resistência ao confinamento em muitos países, fizeram aproveitando-se dos problemas reais que o confinamento traz para as populações que estão em situação mais vulnerável, por várias razões da desigualdade, da discriminação ou pela soma das duas. Portanto, eu diria que a primeira coisa que teríamos a fazer era refletir um pouco sobre como fazer esta combinação. Não vai ser possível reduzir o risco a zero, contágio, nunca, e, portanto, nós temos que aceitar algum risco para conseguir equilibrar um pouco mais os custos sociais da pandemia. E não, para quem tiver muitos recursos, a pandemia não será nunca um grande problema. Podem se isolar, os mais ricos conseguiram até ir para ilhas, em termos mundiais, e isolarem-se em ilhas devidamente abastecidos, mas para a maioria da população, um isolamento como o que tivemos em março, abril, seria, acho eu, neste momento, uma verdadeira catástrofe. Como combinar a resposta à pandemia, desagravando, em vez de agravar, as desigualdades, as situações desiguais de partida para enfrentar a pandemia. Eu acho que essa era a primeira questão em que devíamos refletir. E a outra era tentar introduzir o máximo de racionalidade na discussão dos efeitos da pandemia. Se nós deixarmos que o medo tome conta da gestão da pandemia, ou da reação pública à pandemia, nós vamos ter soluções que são as piores soluções possíveis, tendo em conta as situações de desigualdade que existem à partida. Não vale a pena termos ilusões de que no espaço de um ano o mundo vai mudar radicalmente, que as desigualdades vão desaparecer, que as hierarquias vão desaparecer, que as preocupações sociais vão aumentar exponencialmente. Nada disso vai acontecer. E, portanto, nós vamos ter que gerir a situação de pandemia, procurar influenciar a gestão da situação de pandemia, tendo em conta que o mundo não mudou e que, quando muito, poderá mudar gradativamente depois da pandemia. Recusar o medo e traduzir mais racionalidade na discussão sobre a maneira de responder à pandemia vai ser fundamental nos próximos tempos. É muito provável que haja um agravamento do número de casos e de infecções nos próximos dias, semanas, e isso pode fazer voltar tudo atrás nos tempos mais próximos, e que haja uma pressão muito grande para que tudo volte atrás. Deixem-me só dar um exemplo para terminar sobre isto. O setor que provavelmente vai ter mais pressão para, nos próximos tempos, voltar a fechar-se, vai ser o setor da educação. O confinamento que houve na educação vai nos fazer perder décadas de políticas visando a redução do insucesso escolar e uma menor desigualdade escolar da nossa população em idade jovem. Por uma razão simples, porque nós vamos, na prática, cada vez que confinamos, nós responsabilizamos mais a família e menos a escola pela educação das crianças. E as famílias são desiguais, como temos estado a falar aqui desde o princípio. E com famílias desiguais vamos ter resultados desiguais neste regresso das crianças a casa. Nós, se deixarmos que volte a acontecer um fecho como aquele que aconteceu há uns meses atrás, no último ano letivo, no domínio da educação, nós vamos estar, de facto, a comprometer muitos dos avanços civilizacionais que tivemos em Portugal nos últimos tempos, seja no domínio da educação, seja no domínio da igualdade de género. Também não tenhamos ilusão de que, quando as crianças voltam para casa, não voltam para serem cuidadas a partir de uma partilha razoável
das tarefas de casa, não vão. E, portanto, o fecho da escola será algo que vai dificultar o trabalho, o regresso ao trabalho daqueles que estão menos protegidos no regresso ao trabalho, que não podem ser teletrabalho, que não têm condições de estabilidade nos vínculos laborais que lhes permitam estar e não estar ao mesmo tempo no trabalho. A escola vai ser o pivô, na minha opinião, de boa parte dos problemas que se vão colocar brevemente no âmbito da epidemia da Covid. Eu sei que nos afastamos um pouco, quando falamos da escola, dos temas que eram mais centrais neste debate, mas se quisermos olhar para aquilo que está a acontecer na escola, podemos facilmente retirar também muitas conclusões para o tema que nos ocupa mais. Porque da mesma maneira que um regresso à escola vai criar problemas sociais, educacionais e outros, vai também, como dizia há pouco, reforçar muitos dos estereótipos que estão na base do processo de discriminação, neste caso de discriminação de género, mas que são extensíveis a todos os outros domínios em que a discriminação em geral se faz sentir. O que acontecerá na escola será um espelho do que irá acontecer em boa parte da nossa vida social em termos da discriminação. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu passava agora a palavra à doutora Fernanda Silva. Peço desculpa, esqueci-me de ativar o som. Eu queria aqui focar uma preocupação muito grande que eu tenho, que tem a ver com a saúde mental. Ou seja, com as consequências que toda esta situação de pandemia, em termos de dificuldades de acesso à saúde, em termos económicos, em termos de falta de trabalho, o próprio confinamento, que se refletiu em muitas famílias já com alguns desequilíbrios, eu estou muito receosa destas consequências e, portanto, gostaria de ver em termos políticos que fossem pensadas e definidas estratégias concretas para enfrentar o que aí vem, porque eu não tenho dúvida que vem aí algo muito complicado em termos de saúde mental. Portanto, as pessoas já começam a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, pedem apoio dos psicólogos, pedem apoio dos psiquiatras, com todas as dificuldades que nós temos nessas áreas. Aliás, costuma-se dizer que a saúde mental é o parente pobre da saúde, e de facto eu gostaria de deixar aqui esta minha preocupação, e isto é transversal a todas as idades. Portanto, nós estamos a falar de crianças que estiveram em confinamento, com tudo o que isso representa, e foram confrontadas com mais violência muitas vezes do que aquilo que eram, porque o tempo que estavam na escola não eram confrontadas com a violência em casa, não é? Estou a falar da violência paternal e maternal. Eu vou terminar muito rapidamente esta questão, portanto, volto a repetir, gostaria de deixar ficar aqui este quase um apelo para que os nossos governantes se debruçassem sobre esta temática da saúde mental, e muito especificamente no caso dos imigrantes e dos refugiados. Portanto, os refugiados é um grupo que tem, portanto, como sabem, está a chegar, não é? Vão chegando, ou em processo de instalação, seja o que for, mas são pessoas que passaram por experiências traumáticas que não vale a pena estarmos agora aqui a falar, e então, neste momento, confrontadas com a situação de pandemia que estamos a viver, portanto, tudo isso se agrava. Portanto, é só isto, não vou alongar mais. Muito obrigada, doutora. Eu passo então agora a palavra ao Sérgio Vitorino. Sérgio.
Eu, ao contrário de outras pessoas, como não estava ciente do novo esquema que iríamos adotar, gastei logo muitas baterias no início. Ótimo, porque agora posso fazer uma intervenção muito curtinha. Queria chamar a atenção para menos dois aspectos. Um é que, não sei se há noção, mas o estado de emergência, em março-abril, criou um outro problema, que foi não só o próprio estado de emergência, mas também o facto de, eu percebo que os governantes têm que dar esperança às pessoas, mas o facto de o governo, no início da crise pandémica, ter dado várias vezes horizontes temporais ao fim dos quais a situação estaria resolvida. Não sei se recordam do António Costa a dizer, em maio isto está resolvido. Não, afinal é em junho. Não, afinal é em julho. Isto criou vários problemas de percepção da parte do público, mas também das entidades que estavam a tentar dar resposta, oficiais ou não oficiais, nomeadamente, não sei se têm noção disso, mas boa parte das respostas emergenciais que existiram durante o confinamento acabaram com o final do estado de emergência, nomeadamente apoios alimentares, linhas extraordinárias de apoio à saúde mental, uma série desses mecanismos emergenciais que continuam a ser extremamente necessários e que foram criados de forma extraordinária porque reconhecer que as estruturas existentes não eram suficientes para lidar com uma situação de emergência, findaram aí e não foram retomadas. Portanto, continuamos, eu diria que a emergência se tem agravado, porque não só a insuficiência económica das pessoas se tem agravado, o estado de saúde mental, como já falámos, se tem agravado, os problemas têm acumulado, têm crescido, na verdade, desde o confinamento, desde março, abril, e uma boa parte das respostas que houve na altura não estão disponíveis neste momento. Chamar também a atenção para uma segunda questão, que é a assimetria local. As respostas sociais que existem na cidade de Lisboa, por exemplo, não são as que existem na cidade do Porto ou na cidade de Coimbra ou noutros meios urbanos e não urbanos. Por exemplo, em Lisboa existe um mecanismo que eu já várias vezes desejei que houvesse, por exemplo, na cidade do Porto, que é um fundo de emergência social de âmbito municipal, que tem a grande vantagem de não discriminar as pessoas em função de estarem ou não regulares no país, portanto inclui pessoas em situação não regularizada, mas este apoio não existe, este tipo de apoio não existe noutras zonas do país. Apercebi-me também que muitas vezes o acesso das pessoas a este e a outros mecanismos depende da compreensão e da sensibilidade aos temas de quem está do outro lado do balcão. Na rede da Marcha LGBT, por exemplo, tivemos que interpelar várias juntas de freguesia na cidade de Lisboa, porque quando as pessoas iam pedir acesso ao FES, e o FES é um direito, o FES, o Fundo de Emergência Social, é um direito de qualquer residente da cidade de Lisboa. Portanto, cada pessoa tem teoricamente um fundo a que pode recorrer e que é administrado no âmbito municipal através das juntas de freguesia. Aconteceu várias vezes que as pessoas iam às juntas de freguesia e lhes diziam isso não existe, quando as juntas têm uma verba atribuída exatamente para este fim e que não pode ser utilizada para nenhum outro fim. Ou então diziam, sim existe, mas isso é com a Santa Casa da Misericórdia. Muitos dos apoios assistenciais normais, bancos alimentares, Santa Casa da Misericórdia, parte dependem da Santa Casa, também durante o confinamento deixaram de estar acessíveis, portanto deixou de haver capacidade de resposta para a quantidade de pedidos que havia, mas quando passaram a estar disponíveis, as pessoas encontravam muitas vezes obstáculos deste tipo. Muitas vezes nós desbloqueamos situações através de pessoas com maior sensibilidade para determinados temas. Por exemplo, no Concelho de Lisboa, há situações de assimetria muito grandes para pessoas LGBT ou para pessoas que fazem trabalho sexual acederem a determinados apoios sociais que estão dependentes do poder local e isso muitas vezes depende só de quem é que está a atendê-las. Uma coisa que verificámos, por exemplo, no caso das trabalhadoras do sexo que têm filhos dependentes,
é que muitas vezes há um risco ao se abordar, por exemplo, uma Câmara Municipal para haver uma referenciação ao Banco Alimentar, há um risco de notificação imediata da Comissão de Proteção de Menores, porque há uma prática incorreta da parte da Segurança Social e não só da Segurança Social, de considerar pela mera atividade do progenitor ou da progenitora, as crianças estarão em risco quando não é muitas vezes disso que se trata. Há também uma questão aqui que o Dr. Rui mencionou, que é uma necessidade de continuar a afinar os tipos de resposta social que se dão em contexto de pandemia. Um exemplo claro para mim foi a administração dos centros de abrigo em Lisboa, dos centros de abrigo municipais, para pessoas sem abrigo e para pessoas que se tornaram sem abrigo durante o primeiro impacto da crise, que melhoraram substancialmente a sua resposta e as condições em que estavam ali internadas, digamos, pessoas LGBT e, em particular, pessoas trans. Muitas vezes há respostas chapa 4, não é? As pessoas estão sem casa, criamos um centro de abrigo. A resposta foi muito melhorada após uma intervenção específica de ativistas LGBT, e concretamente de ativistas trans, porque se percebeu que tinha que haver uma diferenciação da resposta. Por exemplo, pessoas trans, mulheres trans que têm pilosidades corporais e faciais precisam de ter condições para as retirar por uma questão de autoestima, de autopreservação, etc. E de autoidentificação. Pessoas trans inicialmente eram sujeitas a chuveiros comuns, em que toda a gente estava à mostra de toda a gente, sem nenhum tipo de privacidade ou de proteção. E, portanto, isto originou situações de discriminação e até de violência. Essa resposta mais fina e com atenção aos grupos especificamente discriminados é fundamental. Ainda dizer que populações, e com isto fecho, populações que normalmente sujeitas a um controle aqui, concretamente de comunidades ciganas, mas também dos bairros sociais, dos bairros degradados das grandes cidades, tiveram uma tendência, sobretudo durante o confinamento, a receber um tratamento mais policial do que sanitário ou social. Concretamente, eu dirigi ao Ministério Público uma queixa por causa da comunidade de Borba, que chegou a ser famosa, uma comunidade cigana onde se declarou um surto de Covid, e que estava literalmente isolada pela polícia em determinada altura, sem acesso a medicamentos e sem acesso a alimentos. Portanto, o caos total. Isto não pode acontecer, não é? Mas fiquem por aqui. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado a todos. Eu muito francamente queria de novo pedir-vos imensa desculpa pelo meu atraso inicial e queria pedir-vos também que continuem a estudar estes temas que são cada vez mais necessários e não se esqueçam que deste lado há sempre jornalistas disponíveis e dispostos a fazer reportagens sobre esses temas. Obrigada a todos.